quando eu recebi esse pacote aí, eu não fazia ideia das novidades e das surpresas que eu ia ter. Um microfone que me encantou bastante e principalmente por causa dos displays, que é bastante informativo. Também me chamou a atenção que são 2 gravadores e algumas perguntas ficaram sem resposta, apesar de uma enorme quantidade de influencers terem feito unboxings e testes, mas algumas perguntas ficaram no ar sobre a questão da qualidade na resposta de frequência, né? Porque tudo era muito superficial nesses testes que os influencers fazem, né? Então, somente com o equipamento em mãos é que você consegue realmente perceber se aquilo que você viu editado, né, na mão dos influencers, se cuida muito bem da iluminação, da finalização do áudio, e tudo isso deixa algumas perguntas no ar. Principalmente para quem é profissional em áudio, ele precisa entender quais são os níveis de sensibilidade, resposta de frequência, nível de distorção. E quando entra no ambiente digital, ainda tem para compreender como é que se forma o sistema interno de compressão de áudio, de controle de distorção e a própria waveform, né, que vai ser gerada, né, pelo gravador e pelo transmissor. Essas coisas elas ficaram em aberto até esse dia aí. E não vou detalhar o unboxing, porque se é uma coisa que tem na internet influências, né, em vídeos até mais bem elaborados que esse que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu realmente me deparei com uma surpresa muito grande ao fazer o unboxing do Seven Rings Array TW30. Aí a caixa estava descarregada, então fui tentar ativar aí, mas não tinha carga nenhuma mesmo. Então eu tive um pouquinho de paciência, não tinha carga nenhuma mesmo. Fiz a retirada das películas, estavam todos aí. Então, muito bonito o equipamento, né? Muito bem acabado. Então aí foi feita a retirada das etiquetas, dessas películas de proteção dos contatos. E nem precisava colocar o cabo USB, porque a caixa já estava com bastante carga. Aí foi até um exagero meu aí, porque ele estava com 90% aí de carga a caixa. Como você pode ver o indicador aí, já estava praticamente cheia o case de carregamento. E aí mais tarde eu voltei e fiz a ligação. Já estava saído do zero, né? E aí já começou realmente o processo de carregamento. É interessante observar que o receptor também se comunica com o case, de modo que ele mantém a informação dos 3. Você tem a carga do transmissor A e transmissor B e a carga do próprio receptor. E aí veio a surpresa que eu só fui perceber quando coloquei na carga e o display do transmissor ligou, e eu notei que o display já não era o mesmo dos modelos apresentados em 100% dos influencers. Mas afinal, por que da surpresa, né? Afinal, eu sabia o que estava comprando? Pois é, aí depende, porque todas as informações foram colhidas nos testes dos influencers e no conteúdo das páginas.
Mas aí começa uma surpresa, porque agora a gente sabe que existem duas versões do DW30 circulando no mercado. A primeira versão, como o próprio Daniel Marvel destacou no canal dele, reclamava que não existia um botão para ligar e desligar o filtro de ruído. O canal Megapixels do Álvaro Brizola também notou isso, né? Não poder desligar o filtro, e todos os profissionais do áudio são muito cautelosos com essa questão de ter filtros, né? Porque a gente sabe que o melhor áudio é aquele que não passa por grandes processamentos. Corretíssimo. E o que acontece é que essa versão nova que eu adquiri possui um botão liga e desliga do filtro de ruído. Fantástico, uma novidade fantástica. Essa informação eu não estava ciente de que ela existia. Há uma confusão, inclusive, nas próprias páginas de vendas desse produto, em todas elas. Você vai encontrar situações curiosas que na mesma página o site de vendas diz que ele é 16 bits e é 24 bits. Diz que é 16 gigabytes e diz que é 8 gigabytes. Diz que é com filtro e diz que é sem filtro. E as ilustrações também pouco ajudam, porque à medida que a informação, que essa versão nova é de 16 bits, não mais 24, mostra o display da versão anterior. Os botões também. Então você nunca sabe se você está comprando a versão anterior ou a versão nova. E aí eu quero agradecer aqui ao canal Ozzy Ferreira, que ajudou aqui numa conversa nos comentários sobre a versão que ele adquiriu, que é igual à minha. E aí a gente trocou algumas informações interessantes, o que também esclareceu que essa versão deve ter nascido em 2025. Então vamos lá. Esta versão, que eu vou apelidar de versão 2, ela é identificada pelo display, que tem o símbolo de ondas, onde tem os pontinhos, e as características desse sistema tem 16 gigabytes nos transmissores, ela é 16 bits e possui o botão liga e desliga do filtro de ruído. Essas são as principais diferenças entre a versão 1 e essa versão que eu apelido de versão 2. Todo esse áudio que você ouviu foi gravado direto na timeline do Premiere e transmitido para o receptor, que por consequência estava conectado na CPU, no PC, como placa de som. O nível de volume ficou em mais 6 decibéis, ou seja, no máximo, e este áudio é completamente sem tratamento e sem aumento de volume. Muito prático, muito fácil de utilizar esse microfone dessa forma. Edita-se sem necessidade de fazer carregamento de áudios separados, já vai direto na timeline. Outra coisa é com relação à captação de ruídos. Com o filtro de ruídos desligado, a eliminação do barulho da CPU, mas também há uma sensibilidade muito grande que se percebeu durante a gravação, que é a captação de um zumbido que estava aqui numa caixa de som e que foi percebido nas gravações. Uma outra coisa em algum trecho da gravação você vai ver que houve um certo eco. Este eco, na verdade, é de uma caixa de som que estava aqui bem baixinho, mas ele captou, né? Então, em todo caso, foi colocado em mais 6 decibéis, então estava no máximo.
6, menos 6, testando, menos 6, menos 4, menos 2, 0, mais 2, mais 4, mais 6. Para responder a dúvida sobre o quanto o filtro de ruído elimina os ruídos indesejados, eu submeti a um teste exaustivo, em condições que normalmente ninguém vai se colocar, que é ao lado de um compressor de um ar-condicionado split. Quem conhece sabe que essas máquinas colocadas externamente da casa são muito barulhentas mesmo. E vamos ver aí como ficou. O teste completo pode ser encontrado aí no canal e aqui você vai ver um trecho desse teste. Aqui eu vou falar bem perto da boca, falando aqui a 1 palmo, para fazer essa avaliação. Em uma condição completamente inadequada para uma gravação de som. E agora eu vou desligar o filtro de ruído. Então, vamos lá. Continuando aqui a conversa, agora com o filtro desligado. Ou seja, segundo o símbolozinho aí, com o senoide, né, sinal de ondas sujo, com esses pontinhos, né? Muito interessante essa simbologia utilizada no transmissor. Vamos lá. Filtro desligado, filtro ligado. E aqui a gente pode observar pelo próprio VU que ele realmente há um silenciamento. Foi percebido que o próprio microfone direcional presente no gravador internamente, ele já ajuda muito a isolar o ruído. Percebeu-se isso. Uma vez que o microfone estava de costas, a voz ficou muito mais audível e você vai ver também a diferença do som captado pela câmera, sem qualquer direcionamento, né, pegando o ambiente por completo. E na sequência foi ligado o botão filtro de ruído e percebe-se assim, uma redução fantástica numa condição que ninguém vai se colocar. E agora, professor? Bom, agora, se você gostou dessa versão, da versão 2, e não há muito como descobrir em qual loja está vendendo esse. O que eu posso fazer é colocar no link onde eu comprei e assim aumentar as suas chances de adquirir. Uma outra coisa é que essa loja está mandando do Brasil, então é sem taxa e por esses meses agora de abril tem surpreendido com os preços muito atrativos. Esse conjunto ele é comercializado no preço normal acima de R$ 1.000 e vale. E imaginem chegando nos 600 e até 500 e alguma coisa. Se você ainda tiver cupom de desconto, vai conseguir um preço que não dá para comprar nem um microfonezinho desses baratos. Vai lá, confere aí o link da loja e eu vou postar mais testes que me impressionaram nesse conjunto da Seven Rims. E segue aí o canal, vamos juntos nessa. Um abraço.